Senhores cavalheiros, senhoras damas, Pac-Man Master 9, mais uma vez, senhores, vivo e atuante nessa conexão youtubística no underground do YouTube Brasil. E senhores, hoje eu vos trago o quarto álbum de estúdio do Crystal Castles, primeiro álbum com a nova vocalista Edith Francis, primeiro álbum sem a vocalista antiga Alice Glass. Senhores, existem várias questões que circundam essa banda, e eles têm uma das piores fanbases da história da música. Não você que está assistindo aqui o meu canal, você é gente boa, mas senhores, a fanbase do Crystal Castle é um negócio problemático. Muitas dessas pessoas não estão interessadas em música. Essas pessoas são nocivas à banda e essas pessoas querem ver sangue, basicamente. Então eu dei um aviso quando eu fiz a resenha do Sobrevivendo no Inferno dos Racionais MCs. Eu tenho que dar outro aviso aqui para falar do Amnesty do Crystal Castles, porque eu tenho que dar um aviso que eu não vou falar, senhores, de problemas de fofoca, senhores, que envolve essa banda, que poderia passar horas aqui. Eu vou tentar pelo menos falar desse álbum. 19 de agosto de 2016, Ethan Cath, cujo nome verdadeiro é Cláudio Paulo Palmieri, um canadense de Toronto, lança o quarto disco com a vocalista nova Edith Francis. O quarto disco da banda Crystal Castles. O Crystal Castles ficou famoso no universo da música por fazer uma música eletrônica alternativa, ou que você poderia chamar também de indie dance, ou indie-tronic, ou, senhores, até com certas nuances punk rock. Embora que muitas vezes você não vê punk na música essencialmente, mas existe uma espécie de atitude, obviamente colocada pela primeira vocalista Alice Glass. O Crystal Castles lança 3 discos, certo? Crystal Castles 1, Crystal Castles 2, Crystal Castles 3, esses são os nomes do disco. No 3, Alice Glass sai da banda. Aqui há uma acusação de violência sexual. Alice Glass colocou no site dela, eu li a carta que ela escreveu, falando da história do Crystal Castles, como ela tinha conhecido Ethan Cath, e de que ele vinha abusando dela sexualmente durante todo esse tempo, desde o começo da banda. Ela não fez uma acusação policial, não fez uma acusação formal na delegacia, porque as afirmações que ela coloca lá no website dela, o texto que ela escreveu é muito ambíguo, é muito, senhores, subjetivo, porque ela tinha relações sexuais com ele, porque ela queria, mas ela coloca que nem todas as relações sexuais eram ela transava com ele de vez em quando, mas nem todas as vezes ela estava afim. É o que aparece no texto, né? E, senhores, é difícil, é subjetivo, eu não sei, mas de qualquer forma a polícia, sei lá, a delegacia de Toronto iniciou uma investigação sobre o Ethan Cath, ou Cláudio Paulo Palmieri. Eu não sei, é problemático, sabe? E o Crystal Castle virou um time, o time da Alice Glass versus o time do Crystal Castles, que agora é o Ethan. E tudo isso, senhores, impede, vamos dizer assim, que as pessoas vejam esse álbum com música, que é um dos meus discos favoritos. Eu falei de toda essa questão, né, para deixar logo todo mundo que veio aqui ouvir isso, deixar todo mundo já satisfeito, para que agora eu possa falar só de música. E também eu falei com isso para ver o mal-estar que existia, porque, querendo ou não, essas coisas vão influenciar o Ethan na época em que ele estava escrevendo esse álbum. Então, primeiro disco sem a vocalista antiga, brigas, questões judiciais, acusação de violência sexual. Eu não sei se eu estou falando aqui, mas ela não fez uma acusação formal. Ela publicou um texto no website dela, um texto, senhores, que é estranho. Os senhores vejam lá, né? Porque
Ela tinha problema com ele por causa que os efeitos na voz, ela achava que ela não aparecia o suficiente como vocalista. É tanto que esse álbum novo que ela lançou um EP auto-intitulado Alice Glass, que eu ouvi, que eu acho que não vai muito longe, senhores, porque aqui ela está fazendo uma tentativa de música pop. Ela pega 1 ou 2 singles de música, ela quer ser uma vocalista pop, e o resto do álbum ela coloca uma barulheira, mas eu acho que simplesmente não vai funcionar, sabe? Eu acho que ela não vai conseguir emplacar um hit dance como está tentando fazer. Mas a fanbase dela, né, muita gente, né, que provavelmente metade deles é brasileiros. Senhores, eu digo a você, metade dos fãs da Alice Glass são brasileiros. E eu digo quase o mesmo do Crystal Castles em si, né? Então, há essa discussão de time de futebol, isso influencia a crítica desse disco. Esse disco é um dos meus preferidos, senhores, e se eu tiver a oportunidade de comprar ele, eu vou comprar o disco físico e vou guardá-lo para o resto da vida, porque eu acho que poucas vezes você vê música eletrônica com profundidade emocional como tem aqui. Não é um disco choroso, muito pelo contrário, senhores. Eu coloco o Amnesty como o disco mais frio, um dos discos mais frios que eu já escutei na vida. É incrível como esse disco ele é gelado. Ele passa uma sensação de frieza, ele passa uma visão de um futuro, senhores, quase música que poderia ser classificada como trilha sonora de um filme de ficção científica que se passa no ano 3000, onde a humanidade não existe mais, onde não existe mais sentimentos, onde não existe mais razão. Quando eu escuto Amnesty, ele me transporta para esse lugar no futuro, extremamente frio, extremamente sintético. Algumas pessoas até qualificaram isso como cyberpunk, mas eu não acredito que tem cyberpunk aqui, porque o cyberpunk é quente. A ideia do cyberpunk tem essa ideia do povão no futuro, vamos dizer, e não é o que ocorre aqui, senhores. Esse disco aqui é um futuro onde só existem androides, onde não existe mais seres humanos, onde não existe mais emoções humanas, e a música é feita e escutada pelas máquinas. E eu amo ele, senhores. Quando eu vim para João Pessoa, eu já tinha escutado muito os 3 primeiros do Crystal Castles, principalmente o terceiro, que é o mais soturno, o mais dark. E quando eu vim para João Pessoa, eu vim com esse disco no celular. Eu ficava andando na orla, né? Eu só vou à praia à noite, né? Então eu ia andando na orla escutando esse disco. Parava num bar, passava, depois voltava para casa de novo com ele, escutando. E, senhores, eu fiz isso durante o ano de 2017 inteiro. Eu ouvi esse disco de trás para frente. E, senhores, eu gosto muito desse álbum. Eu acho que é o seguinte: depois do primeiro do Crystal Castles, que foi um sucesso de crítica, de público, uma banda que poderia ter sido uma piada, que era esse cara com teclado, que nem um DJ, esse cara, e uma menina louca na frente pulando, que era Alice Glass, que parecia ter, na época eu não sei se ela já tinha 18, mas ela parecia ter 14, 15 na época. Completamente louca, com vocais punk femininos, né? Se você escutar os vocais dela, mas com batidas indie dance, lo-fi. Então o Ethan, ele sempre ficou tentando copiar o primeiro disco do Crystal Castles. Ele tentou fazer no segundo, que é um pouco mais punk, um pouco mais agressivo, que é justamente ele tentando encontrar uma identidade. Vem no terceiro, que já é mais soturno, e que é um prenúncio a isso aqui. E nesse disco aqui, no Amnesty, o Ethan Hawke, senhores, eu chamo Ethan Hawke, senhores, me perdoem, Ethan Cath, ele conseguiu finalmente se libertar da ideia de Crystal Castles, ele conseguiu evoluir. Esse disco é o mais diferente de todos, e não é, senhores, por causa de uma vocalista diferente, até porque ele usa os mesmos efeitos nos vocais, a mesma produção nos vocais que ele usava com Alice Glass, ele usa com Edith.
E é por isso que ele coloca exatamente os mesmos efeitos nos vocais. Às vezes ela soa até bem parecida, mesmo tendo uma voz diferente, mas a produção nos vocais que o Ethan faz é tão característica do Crystal Castles, que ele consegue até fazer com que ela que tem uma voz totalmente diferente, soar parecido. No caso, a mesma produção dos vocais, né? E, senhores, o disco apareceu com essa faixa, Frail. Eu lembro quando ela apareceu lá no SoundCloud. E depois nós vimos a vocalista a primeira vez com o vídeo de Concrete. Nesse vídeo ela sai andando de costas em meio à multidão, vocês podem ver aqui. Foi a primeira vez que a gente viu o rosto dela. Os fãs de Alice Glass vão colocar uma crítica dizendo que ela é simplesmente uma cópia, alguém que o Ethan quer colocar como uma cópia da Alice Glass. Eu quero terminar aqui dizendo que isso aqui é um disco excelente, tirando todas as brigas, tirando todas as questões, as acusações, as questões jurídicas, todo esse peso, todo esse negócio que está envolvido no Crystal Castles. O Ethan conseguiu criar um álbum que é uma visão do futuro, na minha opinião, um álbum que aponta para um futuro onde não existe humanidade. Sintético e frio, eu acho que essas seriam as duas características desse álbum. E, senhores, eu não vejo muito aqui da influência de Witch House que teve, por exemplo, no Crystal Castles 3. Apesar de estar colocado, não, senhores, eu acho que esse álbum é muito sintético, é muito limpo, para cheirar o Witchcraft, que é algo parece sujo, vamos dizer assim, na questão sonora. Tem muita distorção, tem muito reverb. Não, senhores, não é esse tipo de distorção e reverb que eu vejo aqui. O Crystal Castles nunca foi uma banda de Witch House, apesar deles terem uma certa influência, a maior de todas elas no terceiro disco. Mas aqui é que não existe mesmo, senhores. Aqui o que parece mesmo algumas influências de trip hop, mas mesmo assim extremamente moderno, sabe? Algumas músicas aqui poderiam até ser da Björk, as músicas mais lentas, né? O álbum tanto tem músicas, tem faixas que poderiam ser de pista, como a própria Concrete, como tem faixas mais lentas, com andamento lento, quase trip hop mesmo. Um excelente álbum, senhores, uma excelente composição, excelente produção, apesar de você notar ainda que a Edith Francis ainda está insegura com relação aos vocais. Ela nunca fez parte de uma banda anteriormente. Mas eu não acredito que essas brigas que envolvem o Crystal Castle, eu não acredito que elas vão parar. E eu acho que o que vai acabar acontecendo, que é algo ruim, eu vou dar aqui uma previsão ruim, é que provavelmente o Ethan ele vai acabar acabando com o projeto, vai acabar acabando com o projeto. Provavelmente quando ele tiver dinheiro suficiente, talvez ele já tenha para sobreviver de boa só com os direitos autorais dos outros discos. Ele provavelmente vai fechar as portas, ele vai do Crystal Castles e vai se envolver com algum projeto alternativo. Mas eu acho que ele não aguenta, senhores, mais carregar esse nome. Eu espero ansiosamente por esse próximo disco, mas eu não sei se ele vai acontecer, senhores. Eu não sei se o Ethan vai aguentar a pressão. Então, senhores, eu vou dar minhas notinhas aqui. Vamos lá. Concepção, vou colocar a nota 10, porque é um disco corajoso, futurista, que você não vê esse tipo, como eu digo, é um trip hop futurista, sintético, gelado, que você não vê por aí. Ele teve coragem de fazer esse álbum, mesmo sabendo que não tinha nada a ver com as outras músicas, os outros álbuns do Crystal Castle. Então ele foi extremamente original e corajoso. Então vai concepção 10, composição 10,
Eu acho que o álbum é excelente com relação às composições. O álbum passa inteiro, da primeira à última música, sem você nem perceber. Não é um disco difícil de escutar de nenhuma forma. Tem músicas cativantes, tanto para a pista como para escutar em casa. Então, senhores, composição 10, produção 10. Senhores, é um disco extremamente bem produzido. Realmente não tem o som lo-fi que o Crystal Castles tinha antigamente. É um disco que você percebe que é feito com instrumentos, com máquinas profissionais, vamos dizer assim. Eu acredito que os outros discos do Crystal Castles tinham um sabor que tinha sido escrito e produzido em um notebook dentro de uma casa, apenas com um microfone, mas não é esse aqui. Nesse disco aqui eu vejo sintetizadores sérios, realmente. Pode ser até que ele esteja me enganando, mas a sonoridade é excelente, a produção é excelente. E capa, senhores, eu vou colocar a capa 8. Eu não acho que a capa é original, é uma capa interessante, futurista também, estranha, vamos dizer assim, mas não é uma capa que eu acho que vai se tornar icônica, sabe? Eu não acho que essa capa vai se tornar icônica como os outros, ainda mais porque os 3 álbuns do Crystal Castles tinham excelentes capas. Eu acho que eu daria 10 para todas as capas, menos esse daqui. Eu acho que ele foi infeliz na capa. Uma capa interessante, passa a ideia do álbum. Realmente, quando você escuta o álbum inteiro, você vê a capa e realmente tem a mesma energia, vamos dizer assim, a mesma estética. Mas eu não acho que é uma capa que vai se tornar icônica. Eu não acho que vai ter uma capa clássica, vamos dizer assim. Então, senhores, vai nota 8. Então, concepção 10, composição 10, produção 10, capa 8. Senhores, Crystal Castles, 2016, Amnesty. Senhores, tem todos os links aqui embaixo. Me sigam no meu canal pessoal. Tem o meu canal pessoal, Pac-Man Master 9, Instagram, Tumblr. Senhores, tem tudo aqui. Tem Twitter. Senhores, me sigam em outros lugares. E, senhores cavalheiros, eu vou ficando por aqui. Tá ok? Então, Crystal Castles, Amnesty, 2016. Senhores cavalheiros, senhoras damas, se cuidem.